Oi, Escorpião! Eu desejo que você esteja bem. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a este canal. Eu me chamo Larissa e neste vídeo nós teremos para vocês uma mensagem intuitiva e atemporal para qualquer posicionamento que você tenha o signo de Escorpião no seu mapa ou algum planeta na casa 8. E se você lida com Escorpião, aqui pode ter uma mensagem para você também. Lembrando que é uma mensagem para o coletivo, ela não vai falar com todos, então por favor tenha sabedoria para escutá-la. Eu te desejo uma boa leitura. Se esse vídeo não fizer sentido com você, você pode ficar à vontade para assistir os outros posicionamentos do seu mapa. Então vamos lá, vamos ver aí o que nós temos para vocês. Escorpião. E você pode ficar à vontade para contribuir com este canal também, se for do seu desejo. Vamos lá, qual a mensagem, por favor, para Escorpião? Escorpião, casa 8. O chicote. Os caminhos. A carta do urso. As montanhas. Bom, aqui tá um pouco desafiador para Escorpião, né? Aqui eu vejo nos seus caminhos contrariedades e você pode estar enfrentando desavenças, obstáculos. E aqui também, gente, tem uma coisa aqui de muito importante, uma questão energética. Tem uma questão energética muito grande aqui, tá? Aqui seria interessante você revisitar os seus hábitos, os seus comportamentos e os seus sentimentos também. Aqui, gente, tem uma mensagem aqui muito específica, tá? Só que eu preciso passar essa mensagem. Para você que trabalha com questões da espiritualidade, aqui seria interessante você analisar na sua vida alguma energia que talvez você tenha se conectado, tá? Eu preciso passar essa mensagem e com todo respeito também eu passo essa mensagem, mas para quem for de certo vai sentir o que é, né? Aqui seria muito interessante você analisar alguma energia que você talvez tenha se conectado. Porque o que acontece? Eu não tô falando que é a energia da entidade, a questão específica que você se conectou. Eu tô falando da consciência que você acessa. E isso tá atrelado, essa consciência que você acessa, tá atrelado ao que você vem sentindo e quais são os seus desejos ao acessar essa consciência. Porque às vezes você pode pensar que você está acessando uma consciência específica de algo que você está cultuando, mas atrelado aos seus sentimentos e aos seus desejos, às vezes não é aquela consciência que você se afiniza, tá? Aqui tem uma mensagem muito específica para alguém e, obviamente, eu passo isso com todo respeito e com todo cuidado, porque para quem for, provavelmente vai sentir e vai se alertar. Mas aqui eu vejo que você está passando por algum momento bem desafiador na sua vida. Vamos ver aqui o que mais nós temos. Escorpião, casa 8. Aqui nós tivemos a iniciação, a premeditação, a veemência, de fato. Aqui eu sinto, tem uma coisa muito específica aqui para questões que você está se iniciando de ordem espiritual. Tem algo muito interessante que seria interessante você levar para suas reflexões sobre as consciências que você acessa e atrelado à sua própria consciência e aos seus desejos na sua vida, principalmente aos seus sentimentos. E também questões das suas atitudes. O impedimento, porque aqui tem um impedimento. Aqui tem um impedimento para você realizar algo na sua vida porque não tem afinidade. Não tem afinidade de consciência, não tem afinidade de sentimentos e até mesmo pode ser de valores. Então, essa inovação
eu sinto um convite para você refletir sobre exatamente o que você vem nutrindo dentro de si e até mesmo no que diz respeito aos seus desejos e às suas atitudes e como que você vem querendo conquistar as coisas na sua vida. E principalmente isso atrelado a questões, aqui tem um detalhe para algumas pessoas, questões espirituais, que você se afiniza. E aqui eu sinto, é um detalhe, tá? O detalhe dessa leitura é se você está passando por questões de impedimentos na sua vida. Porque às vezes você pode pensar que isso pode ter sido provocado por questões externas, mas não. Às vezes isso está atrelado aos seus próprios comportamentos, atitudes, ao que você vem fazendo na sua vida, aos seus sentimentos, o que você vem nutrindo dentro de si. Às vezes não. Aqui para muitos esse impedimento ele está atrelado às suas próprias questões. Não são questões do seu entorno que provocam isso. Por exemplo, alguém fez algo para mim. Não. Às vezes esses entendimentos eles estão atrelados às suas próprias questões de vida. Ao que você vem nutrindo, ao que você vem acessando, ao que você vem compartilhando, alimentando na sua vida. Olha que no fundo tinha um 7 de espadas. Exatamente. Aqui eu sinto muito sentimento de raiva. E eu não tô falando que sentir raiva é errado, porque isso é um sentimento humano. Só que se a gente sente raiva, a gente precisa compreender o motivo dessa raiva e nos esforçar para trabalhar ela. A justiça. Aqui, Escorpião, tá nos seus caminhos você trabalhar com a justiça. Só que tem um impedimento para isso, porque você precisa revisitar as suas questões na sua vida. Ou aqui tem uma outra questão também. Para você que não se identifica com isso, com essa mensagem, aqui tem algum impedimento, talvez diversos impedimentos que estejam talvez acontecendo na sua vida, mas isso envolve questões kármicas que antes precisam ser resolvidas para que então você tenha um novo ciclo de vida. Mas ainda assim são questões kármicas, né? Quando eu falo kármico, é a lei da causa e efeito, é aquilo que a gente plantou lá atrás, que a gente está colhendo hoje na nossa vida. E todo e qualquer ser humano colhe as suas coisas na vida. A gente não tem ninguém que não passa por isso. Não tem ninguém. Um as de paus. O imperador. A lua com o cavaleiro de ouros. Bom, vamos lá. Aqui tem um detalhe muito específico, tá? Aqui alguns têm no seu destino trabalhar na área da justiça. Isso pode ser de fato para pessoas que têm esses cargos, né? Ou pode ser essa questão da justiça pode ser um cargo mais elevado. Mas aqui, antes de você iniciar isso na sua vida, aqui tem uma revisão sobre questões do seu passado ou das suas atitudes. Mas eu sinto que isso é algo relacionado ao seu passado, questões que já se foram e que agora podem estar voltando para você resolver. Se essa energia não é sua, pode ser de uma figura paterna na sua vida, tá? Aqui tem questões relacionadas ao pai e à mãe, rainha de copas. Vamos lá, aqui se a gente não fala da justiça terrena, a gente fala de questões que seriam interessantes você revisitar. E mesmo se a gente fala da justiça terrena, aqui a gente tem questões profundas atreladas à figura do pai e da mãe. Aqui é como se eu me comunicasse com escorpianos
que sentem que talvez na sua infância ou durante a sua vida você precisaria ter tido valores justos na sua vida, passados, né? Aí pela sua família. E pode ser que talvez isso não tenha acontecido. E de alguma forma pode ser que isso tenha te prejudicado. Quando eu falo, aqui eu falo sobre questões de valores, tá? Para alguns tem uma questão assim. E assim, eu sinto que vamos lá. Essas questões estão atreladas à criação. E muitas vezes, na ausência dessas questões, desses valores atrelados a questões corretas na sociedade, questões atreladas à justiça, das nossas próprias atitudes para conosco e das nossas atitudes para com as pessoas à nossa volta. Aqui, o que acontece? Quando há uma ausência disso na nossa vida, perante o nosso meio, isso de fato interfere, né? Isso pode interferir, isso pode, principalmente, por exemplo, se você, nós seres humanos vamos vivendo sem questionar, nós vamos vivendo através até mesmo inclusive de manipulação, essas questões elas podem existir, mas aqui em primeiro lugar, a questão é não se culpar, porque isso, eu não sei qual que é o seu nível de consciência, mas pode ser que você tende a culpar demais o outro e também essa culpa ela pode voltar para si próprio. Eu sinto que, o que eu posso falar nesse vídeo que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo, primeiro, a questão, um processo de cura é a responsabilidade. E também está atrelado à aceitação. Por mais desafiador que possa ser, às vezes, aceitar as situações como elas são. Ok, foi assim, não tem como voltar no passado para resolver as atitudes. A gente não consegue voltar no nosso passado para resolver os nossos erros. Ninguém consegue fazer isso. Mas nós podemos olhar para o nosso passado e ver o que a gente errou lá atrás. Quando foi que eu não fui justo com o outro e quando foi que eu não fui justo comigo? Então, eu olho para o meu hoje. Eu consigo mudar isso no meu hoje? Eu posso me esforçar para ser uma pessoa melhor? Porque senão, gente, o que acontece é que nós vamos nos martirizando pelas nossas atitudes. E isso está atrelado ao arrependimento. Todo ser humano, assim, todo ser humano que tem um nível de consciência de autorresponsabilidade vai se arrepender e vai se martirizar. Mas aqui tem uma linha muito tênue entre você não permitir que isso te cause um sofrimento tão grande a ponto de você se paralisar e não conseguir trazer uma mudança para sua vida, sabe? E até mesmo aquela coisa assim de se crucificar por um erro. Aqui está atrelado a um sentimento que para cada um, o nível de dificuldade de lidar com isso vai ser de uma forma, mas às vezes é você aceitar as coisas como elas foram e compreender que por mais que você tenha tido, por exemplo, algo que tenha te atrapalhado os seus caminhos de justo, de não justo, ou de certo e de errado, de valores, e até mesmo as suas próprias atitudes que você foi tomando ao longo da sua vida, é importante você pensar no seu hoje. O que você pode fazer hoje para se mudar? O que você pode fazer hoje para ter uma vida mais justa para si e também para o outro. As suas atitudes, as suas mudanças, elas começam do seu hoje, mas para você compreender o seu hoje, muitas vezes é importante você revisitar o seu passado. Sabe quando, por exemplo, assim, você lida com alguém e você vê que, às vezes, aquela pessoa, ela cresceu em meios que teria toda a oportunidade do mundo para ter desviado de diversas formas possíveis, tá? Desviado, entre aspas. E, às vezes, não que ela não tenha desviado, porque ela pode ter desviado, porque isso é vida. Isso é questões kármicas, e quando eu falo de kármica, não necessariamente de questões somente de outras vidas, das nossas ações e reações, dos nossos plantios e colheitas dessa própria vida. E aí você vê que às vezes aquela pessoa ela podia estar em um outro mundo totalmente diferente daquele que ela talvez tenha sido criada, mas ela conseguiu talvez se desvencilhar daquilo. Ou por mais que ela tenha ido para um local diferente, ela talvez no seu hoje, ela conseguiu sair daquele local. Por mais que ela não tenha tido valores certos, entre aspas, tá? E isso aqui vai ser muito particular para cada um. Por mais que essa pessoa, por exemplo, não tenha tido os valores mais ideais, mais justos para si e para o outro, a vida ela nos dá sempre a oportunidade da gente corrigir os nossos erros. E aqui eu sinto que é isso que você está passando na sua vida. Pessoas que estão conectadas aqui. E aqui, assim, 7 de ouros.
E aqui, por exemplo, quando você, aquela questão assim, você olha para aquelas coisas e fala assim, poxa, eu cresci nesse meio, eu vivi nesse meio, eu aprendi conforme esse meio, mas eu posso fazer diferente desse meio? E claro, né, aqui tem uma questão primordial. Para você destoar disso, talvez, tá? O seu nível de dificuldade que você enfrente na sua vida, ele pode ser maior, talvez, de uma pessoa que tenha crescido em um meio que lhe foi passado essas coisas. Mas a questão tá na aceitação, talvez para muitos, né, das coisas serem como são, de que nós não podemos mudar algumas coisas. Tá na questão da responsabilidade, de se responsabilizar pelo que da sua parte talvez você possa ter tido atitudes na sua vida. E a mudança, porque a gente só muda se a gente responsabiliza. Então é isso. Aqui o diabo. Aqui eu vejo que você está tendo discórdias com alguma figura de autoridade na sua vida. Aqui você está fazendo uma análise muito profunda. Aqui são escorpianos que estão sim passando por uma análise dessa forma. Você está sendo inspirado, se você não está passando, você está sendo inspirado a analisar a sua vida e as questões à sua volta. E para além disso também eu vejo que vocês estão passando por algum desafio no que diz respeito a uma questão de uma figura de autoridade. Aqui pode ser que você tenha sido manipulado por uma figura de autoridade. Aqui para alguns houve uma manipulação, tá? Nossa, um 2 de paus com a sacerdotisa. Escorpião. Aqui, ou você é a pessoa que manipulou alguém, ou você foi manipulado. Então é importante você se colocar nessa mensagem. E aqui, dentre muitas outras coisas, ainda tem questões espirituais envolvidas aqui, tá? É por isso que eu falei, não foi à toa que eu falei sobre a importância de você revisitar as consciências que você se associa. Qual consciência que você vem acessando na sua vida? Porque aqui eu não vejo algo que está sendo benéfico para você. Isso está te trazendo... pode estar te trazendo algum desequilíbrio. Mas aqui eu vejo que aqui tem uma pausa. Aqui não tem o que falar, gente. Aqui são escorpianos que estão em uma pausa. Aqui não vejo movimento. Aqui tem um impedimento para um movimento, para que se analise as coisas e então possa haver um movimento na sua vida. Mas aqui questões kármicas. Não somente, para alguns pode ser dessa vida e de outras também, a serem resolvidas, tá? Aqui pode haver uma inovação em alguma coisa na sua vida, alguma superação de um obstáculo, mas a vida está convidando que algo seja analisado. E o passarinho confirmou. Vamos lá, escorpião. Aqui, para muitas essas questões, tem uma questão de pai aqui, de alguma questão de valores, tá? Tem uma questão bem desafiadora aqui, escorpião. A inspiração. Aqui nós temos amor sensual. Mensagem importante. O bem-estar material. Isso envolve finanças. E no fundo ficamos com a inveja. Essa questão da inveja pode ser algum sentimento. Pode ser algum sentimento, tá? Que talvez seria interessante você olhar.
Aqui eu não sinto algo em relação a você. Aqui isso pode ser algum sentimento seu. Porque, gente, de verdade, é muito fácil a gente falar da inveja do outro, mas é difícil mesmo a gente reconhecer as nossas questões. Então aqui talvez seja um dos convites, tá? Sobre essa questão desses sentimentos. Porque o sentimento de inveja, ele está atrelado a questões de comparação. E aí pode surgir isso, entendeu? Mas não significa que você é uma pessoa péssima por sentir esse sentimento. Isso não é isso. A mensagem não é essa. Significa que é um sentimento que existe. E isso pode estar atrelado a questões maternas que talvez influenciam. Só que se de alguma forma esse sentimento prejudica talvez a si e o próximo, aí que tá o ponto crucial. Aí que tá a entrada de se olhar para essas questões. Bom, vamos dar continuidade aqui pra gente finalizar essa mensagem então. Aqui eu vejo que você está sendo inspirado pela sua egrégora espiritual. Aqui você está sendo inspirado pela sua egrégora espiritual, você fazer essa análise para sua vida sobre essas questões. E aqui tem uma questão muito específica de questões familiares que envolvem finanças. Essa mensagem ela é bem particular, bem delicada. Aqui eu vejo... Nossa, aqui tem uma questão muito delicada, tá? Aqui tem alguma questão de manipulação envolvida nessa situação. Tem muita manipulação. Aqui tem muita manipulação envolvida. E essa manipulação, ela não é só uma manipulação. Essa manipulação, ela começa em ordem espiritual. Isso tudo começa em ordem espiritual. Aqui algum escorpiano foi muito influenciado por uma figura feminina, que pode ser uma irmã. Aqui eu sinto uma questão de uma irmã, tá? Mas enfim, aqui eu sinto que é algo da sua família, que pode ser. Você foi muito influenciado e pode ser que às vezes você nem tenha muita consciência sobre essa influência, porque aqui tem ordens espirituais, tem questões espirituais envolvidas, tá? Aqui teve uma manipulação muito grande de ordem espiritual que escorpianos passaram. Aqui, gente, tem uma cobrança kármica. Aqui tá bem desafiadora essa mensagem, mas enfim. Vamos lá. Vamos ver aqui qual que é o conselho para escorpião. Dentro disso que escorpião está vivendo. Agora, para alguns, pode ser que você esteja envolvido nessa situação mais de fora. Pode ser que isso faz parte de algo que esteja no seu entorno, tá? E você seja a pessoa que está de fora disso. Escorpião, por favor. O inesperado e equilíbrio. Gente, aqui tem alguma questão aqui kármica. Aqui tem questões kármicas a serem resolvidas. Tem questões que vão voltar ou que já estão voltando para serem analisadas. Eu sinto que para alguns isso não voltou ainda, mas vai voltar. E aqui vai voltar para ser solucionado de vez. Aqui isso vai ser voltado para ser solucionado de vez. Esse impedimento é para que seja solucionado e de alguma forma você possa celebrar uma mudança na sua vida. E alguns aqui têm propósito de trabalhar com justiça. Aqui, se você é essa pessoa que você se identificou com o que eu falei sobre você ter sido criado em um meio ou com valores ou com questões que destoaram de alguma forma para os seus valores que você tem na sua vida, que isso é muito particular, que eu não tenho direito nenhum para falar disso aqui, isso para cada um vai ser de uma forma. Se você cresceu nesse meio, hoje aqui alguns têm o propósito de trabalhar e serem justos, de fazerem questões de justiça aqui. Aqui alguns vieram trabalhar com lei, com a verdade, com a justiça.
Aqui também tem uma questão de justiça envolvendo uma organização, tá? Aqui eu vejo questões de autoridade, de uma organização. E aí, enfim, aqui isso está nos seus caminhos. Se você se identifica com essa mensagem, isso está nos seus caminhos. Aqui você está nos seus caminhos, você trabalhar com isso, mas você entra nesse caminho, esse impedimento ele está sendo colocado para você revisitar as coisas do seu passado. Porque aqui, se isso está nos seus caminhos, é porque você veio fazer diferente da sua ancestralidade de alguma forma, né? Você talvez veio trilhar um caminho diferente. Para alguns pode ser isso. Mas antes disso acontecer na sua vida, questões precisam ser analisadas e revisitadas. Bom, Escorpião, eu desejo que essa mensagem tenha te ajudado. Um grande abraço.